Agora é contigo. Não, bem legal. Eu espero que você me ajude, porque eu fico assim um pouco tímido, né, para falar para a câmera. Eu vou estar falando. Eu acho que a outra vez a gente fez um formato de ping-pong que foi bem legal, né, porque você faz as colocações que permite a gente desenvolver um raciocínio. E o discipulado, ele é um assunto para, na minha concepção, agora falando para dentro da igreja, óbvio, né, que é uma linguagem totalmente intra, é para dentro do corpo de Cristo. Na minha concepção, olhando ali para a grande comissão, acho que tem um livro, se não me engano, é do Dallas Willard, que eu gosto muito da capa dele, que é A Grande Omissão, né? Na palavra comissão, ele tem um recortezinho assim, tira o C, e fica A Grande Omissão. E muito legal, eu não li o livro, eu devo ler ainda um dia, mas a capa já gritou comigo, né? A Grande Omissão. E quando você vai para a grande comissão, ali, especialmente em Mateus, no capítulo 28, em diante, você pega aquele texto todo ali, né, que Jesus marca o encontro com os seus discípulos na Galileia, e eles saem de Jerusalém, vão para a Galileia, chegando na Galileia, que é uma distância razoável, são dias, né, e depois da sua ressurreição, morte e ressurreição, ele marca o encontro com eles na Galileia. O texto bíblico diz que eles vão até a Galileia, chegando lá, alguns no grupo ali de 11, são os 11, Judas já tinha cometido o suicídio, e os 11 chegam lá, a Bíblia diz que alguns creram e outros, porém, duvidaram. E Jesus, aproximando-se, então, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, então, todos os dias, até a consumação dos séculos. É coisa muito importante, porque praticamente é das últimas ordens de Jesus para a igreja. E quando você vai estudar dentro dessa comissão, dessa ordenança, o único verbo imperativo, os demais são gerúndio, mas o imperativo é fazer discípulos. Fazer discípulos. Então, eu acho que o discipulado ele é um chamado inegociável. E a prova cabal disso está no próprio trabalho que Jesus executa com o seu colegiado primeiro. Ele gasta todo o tempo, a maior parte do tempo dele na Terra, mais de 50% do tempo do ministério dele com 12, formando esses homens, treinando esses homens, ensinando esses homens, vivendo com eles, andando com eles, dando um testemunho maravilhoso. Ele definitivamente ele lapida, marca esses homens, porque ele sabe a missão que está por vir e que ele não estaria presente de maneira corpórea, mas com o seu espírito. Nossa, Pode falar, eu por vou. favor. É porque a hora que você falou do livro, A Grande Omissão, cara, é muito incrível. Eu não sei o dia que vocês estão assistindo, mas nesse dia que eu estou gravando, você deve conhecer, ele esteve aí na casa do Noah, o missionário Assis Brasil. Ele passou por aqui também, ele esteve aí com vocês, não sei se esteve com você, mas esteve com o Noah um bom tempo aí, acho que foram 6 meses nos Estados Unidos. E eu pedi para ele me passar duas frases de efeito dele que eu ia postar lá no canal. E uma das frases que ele usa é essa: a grande comissão de Cristo, a grande comissão sem o C de Cristo se torna uma grande omissão. E você veio e falou sobre isso. E só para a hora que você fala do discipulado, você falou que eu posso colocar pimenta, né? É, cara, é uma coisa que você fala que eu bato a tecla com as pessoas, parece que o povo não escuta. Existe ali um imperativo: fazei discípulos. Isso é imperativo, não tem como fugir. E o resto é gerúndio, né? E Uhum. eu entendo, depois que eu li uma versão da Bíblia, que é a Bíblia Judaica Completa, eu não sei se você tem a versão dela aí. Você tem Tem dela? ela aqui. Legal. Tem. Esse mesmo versículo que a gente sabe de cor e salteado, naquela Bíblia lá, está escrito assim: ide por todo o mundo, fazei talmidins de todo, ou seja, ide fazei talmidins de todas as nações,
imergindo-os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Só que no nosso caso aqui, parece que a gente inverteu a ordem e colocou um ponto final numa continuidade que a gente não faz. A gente vai, prega o evangelho, vamos dizer assim, batiza e não discipula. E a ordem é discipula. E o que eu quero deixar aqui, pastor, você vê se você concorda comigo, eu não sei. Existe o ato público de fé, sim, que a pessoa vai lá, vai para as águas, isso eu concordo. Mas para mim, quando Jesus fala, fazei discípulos, imergindo-os ou batizando, é matando essa pessoa todo dia no discipulado. E a hora que ela entendeu que realmente ela morreu, que ela realmente, uau, é isso? Aí ela vai lá e fala, galera, tá vendo isso aqui, ó? Eu agora sou um velho homem, eu estou fazendo uma simbologia aqui. E a gente continuar ensinando a guardar todas as coisas. Agora a gente vai lá, dá 3 aulinhas de domingo, a pessoa está preparada para batizar, joga lá na água, depois larga na igreja. Uhum. Por isso que talvez seja realmente a grande omissão. É, E a ideia aqui de batizando-os, que é a palavra mergulhar, imergir, eh, olha, cara, eu amplio ela, tá? Eu falo ok? assim, mergulhe eles no Pai, É, é. mergulhe eles no Filho e mergulhe eles no Espírito. Ou Com mate-os no Pai, tanta, mate-os no Filho, mate-os no Espírito Santo, né? ensine-os, que é a palavra nossa, guardar, né? A guardar tudo que essa palavra guardar não descreve. Na verdade, ensine eles a obedecer. Ensine eles a obedecer. Você sendo obediente e discipulando com sua vida, você já está mergulhado no Pai, você já está mergulhado no Filho, você já está mergulhado no Espírito. Agora tem uma vida que as outras pessoas possam mergulhar dentro desta mesma qualidade de vida que você tem, e com você eles vão aprender a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E nesse processo, é um processo muito difícil, mas eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa, ela é utilizada de maneira irresponsável. Os púlpitos vociferam ela, Deus está conosco todo. Ele está com quem? Ele está com discípulos Que e com fazem discípulos. discipuladores. Exatamente. Para quem é essa promessa? Para Tem um quem contexto discipula. para essa promessa. Para quem é Exatamente. discipulado e discipula. Perfeito. Porque o discipulado, o que é o próprio Jesus em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder por amor de mim, Vai ganhar. ganha-la. Há um chamado de aprendizado com Jesus. Ele mesmo falou em Mateus 11, fala, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descansos. Paulo em Romanos 8:29-30 vai falar, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o discipulado tem que entender o processo. Por quê? Porque Jesus, ele é o grande modelo, ele é o estereótipo, ele é o homem que Deus queria que eu fosse, que você fosse, que todo ser humano fosse. Ele é o Deus que veio em forma de carne e falou, gente, ser humano é ser isso aqui, ó. Ser homem de Deus é ser isso aqui. Então Jesus fala, aprendam comigo. Quando ele sai daqui, ele fala, ele já treinou os discípulos a serem como ele, agora ele fala, treinem os outros. Por quê? Porque pessoas como eu fazem toda a diferença. Eu tenho até uma frase que eu coloco que é minha, porque eu nunca ouvi ninguém falar, né? Mas enquanto ninguém patentear aí, eu vou falar que é minha. Eu falo o seguinte, que Jesus veio como homem para mostrar ao homem que mesmo sendo homem é possível agradar a Deus. É. Né? E uma pergunta que eu faço para as pessoas, qual foi a primeira atitude que Jesus fez no ministério dele? Não é o primeiro milagre, não. Primeira atitude que Jesus fez no ministério dele. O pessoal fica assim, blá, blá. Cara, eu já respondo na lata. Ele escolheu os seus sucessores. Primeira coisa que ele fez.
escolheu os sucessores. Estavam preparados? Não. Mas ele sabia que o tempo dele era curto e depois daquilo ele Uhum. precisaria de alguém para dar continuidade. Primeira coisa que ele faz, chama as pessoas para ser sucessores dele. Aí foi, entra naquilo que você falou. Ele foi, Não. lapidou, ensinou, trouxe para perto, Uhum. teve comunhão, e quando foi, ó, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora está na mão desses cabras aí. Espírito É, Santo, agora está e lá. a palavra discípulo, ela significa, no nosso linguajar, aprendiz, seguidores. Por quê? Porque até na cultura judaica não era incomum, né, líderes e mestres e rabis ter seguidores. Então, para eles era uma coisa comum, era um privilégio até você ser chamado por um rabi, para você andar após ele. Quando Jesus chama eles, é uma honra para eles, Sim. né, dentro da E na cultura maioria deles. daqueles não tinham condições, nem financeira, nem de família, Uhum. nem de Não. tradição, para poder estar atrás de um rabi, fariseu, Ah, na verdade, né? Aí Jesus fala: é esses daqui que eu sim. quero, vem. E o cristianismo, que essa palavra cristão já é aplicada aos discípulos. Sim, E ela é aplicada por quê? Porque aqueles homens se pareciam com Cristo. Aqueles homens estavam bem discipulados, bem ensinados, bem treinados, bem moldados, ao ponto de chamarem eles de cristãos. Cristão não é um termo que foi auto-identificado, foi outro identificado. Então, as sim. pessoas olharam para aquela comunidade e falaram: eles são iguais àquele homem que morreu na Palestina. É. Eles são iguais a Jesus Cristo, logo são cristãos. Então, era de fora para dentro essa identificação. Por quê? Porque realmente eles foram lapidados. Então, o discipulado é você que estava morto no estado de rebelião, você foi salvo, o seu nome foi escrito no livro da vida, mas Deus te ama tanto que ele se recusa a deixar você como você está, porque você não foi feito para isso, você foi feito para manifestar a glória dele. Então agora ele começa um trabalho, o Espírito Santo, a palavra, os irmãos mais maduros, a vivência comunitária. Aí o velho homem vai regredindo, o novo homem vai encorpando. O discipulado é um processo que começa no dia que você aceita Jesus, que vai terminar no dia que a trombeta soar. Acabou. Tudo que nós fazemos em nossa vida é discipulado. Todo dia. Paulo fala: gente, quanto a mim, ele fala isso. Não o julgo que o haja alcançado. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás, que eu prossigo para o alvo da minha soberana, da soberana vocação em Cristo Jesus. O próprio Paulo diz: cara, nesse processo do discipulado eu não estou pronto. Só que logo em seguida ele fala: mas nós que somos perfeitos. Então, o que é perfeição? Perfeição, você está dentro do processo do discipulado, né? E o discipulado passa por quem? Por um crente maduro, ou crente, uma comunidade onde tem os presbíteros, as pessoas mais maduras, que vão ajudando os irmãos mais novos, né, a se despirem do velho homem, a se revestirem do novo homem. Mas E dá é um trabalho, né, processo. pastor? Mas dá Mas é trabalho, né? claro, se você perceber, Jesus gasta. Quando Jesus separa especificamente os 12, devia estar ali perto de quase 1 ano e meio de ministério. Ele está com um grupo grande, que ele separou, chamou. Está todo mundo seguindo ele. Tinha um grupo lá de 70, de 120. Mas quando ele vai separar os 12, ele sobe no monte e ora a noite inteira. Quando ele desce do monte, ele separa os 12. É como o Tite convocando a seleção brasileira. Está todo mundo esperando ali ser chamado para esse colegiado, né? Muita gente ficou chateada. Poxa, achei que ele ia me chamar, não, mas ele não chamou. Com bom calvinista, ele escolheu os caras. Estou brincando, estou brincando. Então, ele chamou os camaradas lá, ele chamou aqueles 12 camaradas, dentre eles o Iscariotes, óbvio. Então, por quê? Porque discipulado, você não pode sair discipulando qualquer pessoa, de qualquer maneira. Por que Jesus já não discipulou? Na verdade, ele discipulou de cara, mas ele passa por um outro estágio só depois de um tempo, onde ele pinça aqueles que vão continuar o trabalho da igreja. Então, o discipulado ele dá trabalho para todo mundo. O discipulador que requer
do discipulador um olhar de headhunter, né? De caçador de talentos. Tem que olhar e falar, aquele cara tem que olhar para ele, ver o valor que ele tem e falar, esse cara realmente ele aceitou, realmente ele quer, eu vou fazer um trabalho com ele. E é um trabalho artesanal, não é em série. Qual que é um grande problema dos nossos formatos de igreja? Que nós queremos fazer crentes em série, né? E o discipulado requer pessoalidade, requer vida na vida, requer choro. É algo artesanal, não é produção, né? Absolutamente artesanal, porque cada discípulo tem a sua personalidade, as suas características pessoais, né? E é claro que o conteúdo vai ser sempre o mesmo, mas a forma de trabalhar. Então Jesus fez isso de tal maneira que esses 12 homens cumpriram, esses 11 homens pelo menos cumpriram a missão e deram as suas vidas. Por quê? Porque eles foram muito bem treinados, foram muito bem discipulados. Então, esse é mais ou menos o próprio Paulo, quando ele fala a Timóteo, fala, Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, confia a outros homens que ensinarão a outros. Então, o processo é reproduzido, né? O processo do discipulado ele é reproduzido. E o próprio Paulo já mostra que o negócio não é um método, porque é o seguinte, tem um monte de igreja falando, não, vamos fazer discipulados de 12 pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Queridão, você é Jesus? Você é Jesus? Não, então não queira ser igual, porque não está dando certo também esse negócio de 12 pessoas. Paulo ia numa cidade, discipulava um, dois, ficava um tempo ali, ia para outro lugar, discipulava um. Olha aí, Tito, Timóteo. Você não vê um monte de discípulos de Paulo. Por quê? Não precisa fazer 12. Ele precisava fazer aquilo que era necessário para aquele tempo. E as pessoas deveriam entender isso. Você vai hoje, infelizmente, nesses formatos que você tem que ter 12 discípulos, já é um fardo, porque ou é 12 e não está fazendo a coisa certa. Mas não consegue cuidar de um. E Aí muitas quer ter vezes, 12 só para falar que tem 12. Ah, por favor. muitas vezes o nosso olho está na fórmula. É evidente que você vai precisar de um sistema, de uma fórmula. A gente Sim. precisa, minimamente precisa. Jesus tinha isso. Mas a ênfase, o foco é na essência. Eu sou um discípulo. A primeira pergunta que você tem que fazer: ninguém faz se não é. Então, se você vai trabalhar com discipulado, a primeira coisa, você precisa ter um discipulador. Ou Você ter sido precisa ter discipulado, né? Não, nunca para. Não, Porque mas eu você digo vai. assim: tem pessoas que não têm Aham. o discipulador, nunca foi discipulado e quer discipular. É isso que eu estou falando. Uma Sim. coisa importante, muito importante, qual é? É você ter uma mentoria, você ter um acompanhamento. Talvez no começo da sua caminhada você tinha uma pessoa que toda semana estava com você. Mas agora você chegou num ponto de maturidade que não requer mais essa ambiência, não requer mais essa prática. Mas você tem que manter a conexão com mentores, ainda Sim, que lógico. seja à distância, ainda que seja ocasionalmente, mas sempre precisa ter alguém que conhece seu coração, conhece a sua motivação, porque você não pode fazer aquilo que você não é. Então, e agora, quem me diz que eu sou discípulo? Tem que ser alguém que caminha comigo, acima de mim, que esteja comigo, me disciplinando. Olha, Gilson, muito legal o que você está fazendo, mas nessa área aqui você está deixando a desejar, está negligenciando isso daqui. Essa palavra que você está falando não é por aí. Então, e esse é um ambiente que por isso que é difícil discipular, porque é um ambiente construído, é Jetro, é um ambiente construído. Ambiente construído demanda tempo, demanda dedicação, demanda empenho, demanda investimento, demanda abrir mão de alguma coisa e demanda humildade, amor. Então, nesse ambiente, Deus pode ir modelando o Os dois. discípulo. Os dois, Os né? dois. Porque, na verdade, ninguém está pronto. Às vezes você está discipulando alguém e aquela pessoa te ensina, fala uma coisa, ou dá um testemunho, ou confessa alguma situação que você fala, cara, eu estou passando por isso. É uma faca que corta nas duas direções. Agora, como fazer isso no movimento evangélico, né?
que está mais preocupado com números e com fórmulas do que com qualidade.